Boa noite. No programa Cenário Político desta sexta-feira, o meu entrevistado é o vereador Pedro Filho, pré-candidato a deputado federal pelo PL. E ainda, a Secretaria de Saúde de Mossoró anuncia entrega de equipamentos para as unidades de pronto atendimento. O Legislativo de Apodi retoma as atividades em plenário. O Cenário Político já está no ar. Participe do nosso programa, @Cenário Político TCM, ou pelo nosso WhatsApp 988028941. Estou aguardando aqui a sua mensagem, a sua participação para a gente trazer muita informação nesse debate político, fase de pré-campanha. Eu converso hoje com o pré-candidato a deputado federal pelo PL, o vereador Pedro Filho lá de Açu, que está aqui em Mossoró, e a gente daqui a pouco começa esse bate-papo com o Pedro Filho, que está no primeiro mandato lá na Câmara de Vereadores do município de Açu. Mas antes disso, a gente vai trazer informação porque a Secretaria de Saúde, a secretária Morgana Dantas, anunciou a entrega de equipamentos para as unidades de pronto atendimento aqui de Mossoró. Hoje nós estamos levando para as 3 UPAs de Mossoró mais reforço para o atendimento. Quais são esses equipamentos? Ventilador mecânico, que foi muito falado durante a pandemia, né? Que os pacientes que não conseguiam respirar precisam desse equipamento. Então, aqui na UPA do BH, do Santo Antônio, na UPA do BH, do Santo Antônio e do Alto São Manuel, nós colocamos equipamentos de ventiladores novos, substituindo os que já tinham. Esses nós levaremos agora para manutenção e ficarão na guarda para qualquer necessidade, a gente poder acrescentar leito, se for o caso. Então é um equipamento que vem para reforçar. Nós trouxemos também bomba de infusão. Bomba de infusão é um equipamento pouco falado, mas ele é muito usado nas salas vermelhas, pois é com ele que a gente controla os fluxos de medicamentos extremamente necessários para a manutenção da vida, como medicamentos utilizados para manter o batimento cardíaco do paciente, como também grandes volumes de líquidos, como soro. Então a gente precisa desse equipamento. Também trouxemos mais monitor cardíaco, que é aquele que acompanha os sinais vitais do paciente. Entre outros, substituímos aqui, em todos os equipamentos, 57 camas, acompanhados de 57 colchões. E ainda colocamos suportes de soro, trouxemos também trocas de ar-condicionados. Então foi uma grande mudança de equipamentos para melhorar o suporte à vida, para aquele paciente que esteja em um estado crítico possa ser bem atendido e assistido dentro das nossas UPAs. Está aí a fala da secretária de Saúde, Morgana Dantas, sobre essa chegada de equipamentos para as unidades de pronto atendimento. A gente vai trazer imagens de uma operação que foi realizada no mercado do Vucu Vucu na manhã de hoje, sexta-feira. E a Prefeitura, com as Secretarias de Desenvolvimento Econômico, Secretaria de Mobilidade e também os agentes de trânsito, foi até lá para uma operação que tem como objetivo desobstruir calçadas, liberar a área de passeio, segundo a Prefeitura, para que tenha aí essa abertura melhor e acessibilidade também para quem visita o mercado do Vucu Vucu. Alguns comerciantes ficaram insatisfeitos, o secretário informou, na verdade o gestor do mercado informou que essa operação tem como objetivo, de fato, liberar as calçadas, desobstruir o passeio público. Essa é a intenção dessa operação. E amanhã a Prefeitura diz que quem retornar aos locais que foram proibidos, a Prefeitura vai retirar os equipamentos. E aí essa informação, hoje já foram notificados e amanhã não vão poder continuar nesse espaço da área de passeio lá no mercado do Vucu Vucu, um assunto aí meio polêmico, né, que envolve aí o mercado do Vucu Vucu aqui em Mossoró, que foi reformado há pouco, e a gente traz aí essas informações. Agora a gente vai para a nossa conversa com o vereador Pedro Filho, ele que é vereador pelo PL lá no município de Açu e é pré-candidato a deputado federal pelo PL. A gente trouxe também outros pré-candidatos aqui e a gente conversa com o vereador Pedro Filho. Primeiro, essa entrevista de apresentação para o Pedro Filho falar quem é Pedro Filho, pré-candidato a deputado federal e vereador pelo município de Açu. Boa noite. Boa noite, Natália. Boa noite a todos os ouvintes. Para mim, primeiramente, é um privilégio aqui estar em sua presença, privilégio estar aqui neste programa, né?
cenário político que há bastante tempo, né, tem sido notícia, né, e visto por muitas pessoas que gostam de política. Quem é Pedro Filho? Hoje estou como vereador, mas sou pai de 2 filhos. Quero mandar um abraço aqui para o Pedro Neto, Melissa, são os meus filhos, esposo de Libne. Sou evangélico, também desde o berço tive o privilégio de acompanhar a ação política do meu pai. Meu pai foi vereador de mandato na cidade de Açu por 2 mandatos, né? 2 vezes. E após sair, ele fez outra pessoa de vereador, né? Fez um sucessor e agora entrou eu, dando continuidade a essa vida pública de serviço da nossa família. Graças a Deus, hoje estou no 1º ano de mandato, entrando no 2º ano de mandato e experiência, né, do mandato, e conjunto com todo esse grupo a gente está sonhando voar mais alto, né? E graças a Deus eu tenho visto portas abertas e tenho sido conduzido primeiramente por Deus, claro, e pelos amigos que Deus tem colocado ao nosso redor para que esses projetos venham dar certo. Então, basicamente, Pedro Filho é o pai, é filho, é servo de Deus, né? E desde sua meninice eu tenho esse privilégio de respirar política. Pedro Filho, quais são suas bandeiras aí? A gente sabe essa identificação política ideológica está bem delineada aí pelo PL, né? Mas o que é que você defende como vereador? Quais têm sido as suas bandeiras? Antes da gente entrar nessa discussão de pré-candidatura, vamos falar lá do seu mandato lá em Açu. Como é que tem sido a sua atuação e as suas bandeiras lá na Câmara de Vereadores? O meu mandato de vereador tem sido bastante atuante. Eu gosto de estar próximo, né, das entidades. As ações sociais que eu tenho promovido, conjunto com todas as pessoas que estão em nossa volta, eu digo que é o carro-chefe. Para você ter noção do que eu estou falando, dessas ações sociais, a minha família, como por exemplo, ela tem, há mais de 10 anos, trabalha com projetos sociais habitacionais, que aqui no nosso estado já conseguimos alcançar mais de 1.000 famílias com projetos sociais que conseguimos trazer do Ministério das Cidades para aqui o nosso estado, o Rio Grande do Norte. E hoje, essa entidade a gente conseguiu abranger não só mais o estado do Rio Grande do Norte, mas boa parte do Nordeste. Quando eu começo a trabalhar, só em falar em trabalhar com entidades, associações, trabalhar próximo do povo, de quem está na ponta, eu consigo trabalhar essas bandeiras principais que são causadores de muita polêmica nas atualidades, como, por exemplo, a causa animal. No meu 1º ano de mandato, eu visitei uma entidade que ela tem mais de 5 anos, cerca de 5 anos de vivência, mas nunca tinha recebido uma visita de um político, né, de um vereador eleito, e nunca tinha recebido também nenhuma emenda. Visitei lá essa ONG, encaminhei emenda impositiva para dar suporte a esta entidade, e eu gosto de fazer isso. Eu gosto de estar próximo, porque o recurso que eu encaminho para quem está na ponta, ele vai ser investido. Então, aquela entidade ela não precisa de políticas encaminhadas pelo Poder Executivo para poder dar subsistência àquela entidade. Então, a causa animal, também junto às minhas ações, a gente pode perceber, eu posso assim afirmar que a causa também do autismo, olha só, essas entidades que cuidam tanto da causa animal como da causa autista, eu estou falando por algo que eu já pratico nas minhas ações, né? Lá eu tive o privilégio também de visitar a MAAVA, que é uma associação de mães atípicas, do mesmo jeito a pai, e mais de 50% das minhas emendas impositivas, digo isso com todo orgulho, mais de 50% das minhas emendas impositivas foram destinadas para a causa autista. Então, falar daquilo que a gente vai fazer uma coisa, mas falar daquilo que a gente já faz, tem mais propriedade, né? Tem mais força. Então, a causa animal e a causa autista são 2 causas que são bastante polêmicas quando se discute na atualidade,
Mas eu também, eu não posso negar a minha origem. Eu sou conservador, eu sou evangélico, né? Então, todas essas causas com relação a questões que se discute sobre a família, eu sou conservador, né? Então, vou continuar defendendo essas pautas de família conservadora, porque desde a minha meninice eu aprendi desta forma, Natália. Então, vou continuar levando até aonde Deus assim permitir, a eternidade, né? Profissionais do programa Incluir da Prefeitura de Mossoró, que prestam serviço à Secretaria Municipal de Educação, realizaram uma mobilização hoje à tarde para cobrar o pagamento das bolsas que, segundo eles, estariam atrasadas pela Prefeitura de Mossoró. E aí a gente traz essa repercussão. No início da tarde desta sexta-feira, profissionais do programa Incluir se mobilizaram na Secretaria de Educação de Mossoró para cobrar o pagamento das bolsas que são asseguradas para os integrantes do projeto. Representando os profissionais, Rafael Oliveira explica que 240 auxiliares não receberam suas bolsas, que haviam sido prometidas para o final deste mês, juntamente com os salários do funcionalismo, que foram pagos na última quinta-feira. Segundo ele, a previsão era que as transferências somente seriam efetuadas no final de março. Hoje viemos na Secretaria, de Educação buscar os nossos direitos, que é um direito nosso garantido. E aí estamos reivindicando o nosso salário, que trabalhamos o mês de fevereiro todo, com a promessa que quando foi dia 2 de fevereiro que assinamos o contrato aqui na Secretaria, que a gente ia receber o nosso pagamento no final do mês de fevereiro junto com os funcionários públicos, e quando foi quinta-feira agora não aconteceu isso. Tivemos a promessa que o nosso pagamento só no final de março. O programa Incluir é uma iniciativa que tem como objetivo fortalecer a inclusão escolar e ampliar o suporte a crianças e adolescentes com deficiência e transtorno do espectro autista na rede municipal de ensino. Também no início da tarde desta sexta-feira, a Prefeitura informou que estava preparando uma folha complementar para o pagamento dos profissionais do programa, que, segundo o município, iniciaram suas atividades na rede de ensino após o fechamento da folha salarial do mês de fevereiro. Disse também que os selecionados estão em fase de cadastramento, etapa necessária para viabilizar o processamento do pagamento referente aos dias trabalhados em fevereiro. Acrescentou ainda que a previsão é que os valores sejam liberados na primeira semana de março. Apesar do anúncio da Prefeitura, o representante dos auxiliares de educação explicou que a intenção é que os auxiliares só voltem às salas de aula após a realização dos pagamentos. Essa forma de valorizar o profissional é muito desgastante. A gente não vê isso como um merecimento, como uma valorização por parte do secretário. Porque a partir do momento que a gente teve a capacitação, ele disse que a gente era a peça fundamental para a educação, para a inclusão social. E na hora de nos valorizar com o nosso pagamento, isso não aconteceu. Então essa folha complementar não era para ter existido, era para ter incluído nós na folha dos funcionários normal e estava tudo resolvido. Caso contrário, isso não vai acontecer, então a gente só retorna às escolas após o dinheiro na conta. Tá aí a fala dos manifestantes sobre o programa Incluir, as pessoas que fazem parte, aí, os auxiliares. A gente acompanha essa situação. Conversar com Pedro Filho, vereador e pré-candidato a deputado federal pelo PL. Vereador, vamos falar agora sobre essa pré-candidatura a deputado federal pelo PL. Como é que surgiu essa ideia de se candidatar, de colocar seu nome à disposição do PL como pré-candidato e a deputado federal lá do município de Açu? Como é que foi essa articulação? Como é que está sendo, na verdade? Isso. Olha só, Natália, após a campanha de 2024, a gente já pensava em descansar com relação a essa questão de campanha eleitoral, que quem participa sabe que é muito cansativo. Aí veio um grupo de amigos de Natal, o Salatiel de Souza, que também é um comunicador, companheiro de vocês, Salatiel de Souza, Adenúbio e outras pessoas de Natal, amigos também de Açu, já tinha um grupo montado e estava discutindo acerca do nome para compor esse grupo e disputar a campanha federal,
E nessa discussão acabou sendo cogitado o meu nome. E Rogério Marinho, que é o atual presidente estadual do PL, acatou o nosso nome, né? Outorgou e colocamos esse projeto Pedro Filho, pré-candidato a deputado federal, já a todo vapor. Então, basicamente surgiu com um grupo já feito. Nosso nome foi aceito pelo partido e a partir daí a gente começou a ganhar novos horizontes. Eu queria dizer assim, quando você diz Pedro Filho de Açu, eu sou metade açuense e queria dizer também, eu sou metade moçoroense. Ah, sim. Lá em casa são 4 pessoas. Mas você nasceu em Açu e Mossoró? Eu nasci em Açu, mas meus 2 filhos são moçoroenses. Ah, sim. Então lá em casa são 4, os 2 moçoroenses, meus meninos, né, o Pedro Neto e Melissa. E eu tenho andado muito em Mossoró, Natália, e faz 3 dias que eu estou aqui em Mossoró, abraçando novas pessoas, né, conhecendo novas pessoas, né, e novas pessoas também aderindo a esse projeto. Então a gente não é um projeto, quando se fala um vereador do interior disputando uma cadeira federal, parece algo muito distante, mas a gente já partiu com um grupo consolidado, com lideranças da capital, amigos aqui também de Mossoró que já foram vereadores, amigos aqui que foram candidatos a prefeito aqui de Mossoró, que também está nesse projeto, amigos aqui de Tibau, que está imbuído também dentro da região de Mossoró. Então, são 167 municípios, Natália, e nós temos companheiros e amigos, eu posso dizer a vocês, cerca de 80 municípios, pessoas que já estão imbuídos nesse projeto Pedro Filho, pré-candidato a deputado federal. Então, é um sonho, mas que hoje, dentro daquilo que está sendo posto, né, a gente já vê uma realidade bem próxima e acredito que 2026 vai ser um ano abençoado. E aí, vereador e pré-candidato a deputado federal, Pedro Filho, como é que o senhor vê hoje essa formação aí do PL na disputa majoritária, né? O senador Rogério Marinho, ele deixou de ser candidato, anunciou a desistência, né? E aí Álvaro Dias foi lançado na chapa majoritária ao lado de Babá Pereira. Como é que você avalia hoje essa formação? Aí o Álvaro ainda está no Republicanos, mas como é que você avalia hoje essa chapa majoritária, essa saída do Rogério Marinho? Pegou você de surpresa? Você vinha acompanhando esse processo? Sim. Olha, tivemos uma reunião com o Rogério na casa de um deputado estadual e foi nesse momento que ele acabou falando para todos nós, pré-candidato a deputado federal estadual, concernente à sua desistência. Eu posso falar que ele praticamente falou com um pesar muito grande, porque todos sabem, todos aqueles que estão próximos do senador Rogério Marinho, sabem do sonho que ele tem de ser governador do estado. É um sonho dele. Rogério hoje é uma pessoa que é bastante consolidada na política nacional. Rogério, ele foi chamado para organizar, ser o secretário nacional do PL na campanha federal, né, presidencial, e é uma pessoa de confiança do grupo do PL. Então, por esse motivo, ele abriu mão, mas ele abriu mão com um pesar muito grande. E quem viu a reportagem depois dessa reunião, você viu ele chorando, ele chorou, as lágrimas caiu de emoção pelo fato dele estar abrindo mão de um sonho no momento. A chapa de Álvaro e Babá, por todo o grupo, foi aceito. Babá é uma pessoa que transita muito bem entre os prefeitos, entre vereadores, é uma pessoa bastante querida e também uma pessoa de bastante confiança de todos aqueles que compõem o PL. Né? Ele já tem uma vida pública bastante grande, né? Bastante extensa, e junto a essa vida pública de Babá Pereira, ele também, junto de tudo isso, ele tem também um nome assim, de confiança, uma pessoa de palavra, uma pessoa correta, uma pessoa íntegra. Então, tudo isso está composto dentro do currículo de Babá. E Álvaro, prefeito de Natal, graças a Deus, bastante também bem avaliado na capital. Então, vejo com bons olhos essa chapa da majoritária do PL, né? E também, junto a eles, para fechar a chapa do Senado, Stevenson e Coronel Hélio. São 2 que, para fechar toda a chapa do PL, e rumo à vitória.
E aí o senhor acha que essa nominata, ela pode fazer o quê? 3 deputados federais? Tem essa perspectiva? 3 deputados federais? Qual seria a quantidade aí que o senhor vê nessa nominata hoje apresentada, já se formando aí do PL? Natália, quando a gente olha para os nomes que estão postos no PL e o empenho de todos os pré-candidatos, eu vejo uma possibilidade muito grande de todo o grupo do PL fazer 3. Mas por que eu estou dizendo isso? Olha só, Natália, a gente vê 3 nominatas hoje postas. Ao todo, nós vamos ter 27 candidatos a deputados federais em todo o estado. Certo? E sabemos de uma polarização política, né? Direita, esquerda, e isso, o PL vai ter votos por legenda, né? Voto de legenda, como o PT vai ter voto de legenda. Então, essa polarização vai existir, né? E 27 nomes, dos 27 nomes postos, os 9 do PL e os 9 da federação são nomes bastante consolidados. O PL hoje compõe 3 deputados federais de mandato e tem nomes como o meu, como do Juninho também, né, que está dentro dessa nominata, que está correndo. Major Brilhante, entre outros que já fazem parte dessa nominata e que vai ter votação boa e vai surpreender. Então, são 8 nomes, vão ser 8 eleitos, né? Dos 8 eleitos, nós podemos colocar 2 para as 3 nominatas. Então, a federação, todo mundo já põe como 3, certo? E nós do PL já temos uma nominata formada. E olha, a outra nominata da União Progressista ainda não está formada. Então, hoje, tranquilamente, eu falo para você que teremos, sim, 3 deputados federais eleitos pelo PL. Tranquilamente. E vejo um grupo bastante animado, todo dia nos grupos, nos blogs, entre as comunicações que a gente vê diariamente, eu vejo os pré-candidatos do PL rodando bastante e fazendo novos amigos, né? E enganjando a sua estrutura política. E eu não sou diferente dos demais. Eu estou buscando meu espaço e eu acredito que, assim como os demais do PL, está crescendo a nível estadual. Tem uma pergunta aqui que é justamente o senhor, acho que o senhor já meio que respondeu aí, que é do Gerson Nóbrega. Ele pergunta se o senhor acredita nessa polarização, né? O Álvaro Dias, na entrevista que a gente fez no Conversa de Alpendre, ele fala sobre isso, que acredita que o segundo turno vai ser entre o candidato do PT e o candidato do PL. Ele acredita que a polarização nacional se repete no cenário estadual. O senhor também acredita nisso? Existe uma grande possibilidade, Natália. Hoje não estamos ainda afunilados para a questão política. Então você vê as pessoas meio que opina sobre político A, político B, mas vai chegar um ponto onde essa polarização ela vai bater na porta, né? A vinda de pré-candidatos a presidente no estado vai ocasionar, sim, essa questão de uma polarização política, tendo o candidato do PL até, acho que as mídias hoje anunciaram, um rascunho encaminhado pelo próprio Flávio Bolsonaro, a possibilidade de Álvaro ser filiado ao PL, né? Já para trabalhar nessa questão da polarização. E temos também outro nome do candidato do PT, que vai trabalhar junto com o presidente para tentar polarizar. Tendo essa polarização aí, mas só que tem outra via, né? A outra via que também é o atual prefeito de Mossoró, que tem ainda a possibilidade de ser posto o nome para o cargo de governo. Ele também tem está nessa briga. A não polarização favorece, né? A não polarização favorece ele. Mas se polarizar, é o que eu acredito que vai acontecer, porque a política nacional vai entrar com peso, bastante peso aqui em nosso estado, e essa questão vai ser bastante trabalhada por todos os 2 partidos.
Olha, o Legislativo de Apodi retomou as atividades em plenário com uma pauta voltada para os problemas estruturais do município. Na primeira sessão, após o Carnaval, os vereadores destacaram a necessidade de parcerias com o Executivo para tirar projetos do papel, especialmente no setor de infraestrutura rural. O plenário da Câmara voltou a receber os parlamentares para a abertura oficial dos trabalhos após o período de recesso do Carnaval. Na primeira sessão ficou claro que o foco para 2026 se volta para as demandas mais urgentes da população. O presidente da Casa, vereador Felipe Gustavo, destacou que o planejamento para o ano inclui a destinação de emendas para áreas como saúde, cultura e pavimentação, mas também pontuou gargalos que exigem atenção imediata no trabalho da Casa. A gente já começou as discussões, a gente vai começar a destinação das emendas para que venha beneficiar as comunidades, tanto a zona urbana como a zona rural também, com praças, com pavimentação, na área da saúde, na área da cultura. A gente já está fazendo esse planejamento, todos os vereadores em conjunto, para atender suas necessidades. Nosso maior gargalo hoje será as estradas que a gente vai bater em cima, junto com o secretário, com o prefeito, dialogar para a gente ter a melhor solução. A cobrança por melhorias nas estradas vicinais foi um dos temas centrais da primeira sessão. Com o território vasto e mais de 1.000 quilômetros de acesso na zona rural, a manutenção dessas vias é vital e tem provocado muito debate entre os parlamentares. É o que explica o vereador Laete Oliveira. Nós temos 6.000 trabalhadores no campo e é um desafio enorme que é manter essa gente no campo produzindo e vivendo de dignidade. Já é possível fazer isso. Eu acho que se a gente for pragmático, se priorizar o povo, a gente melhora essa condição de vida. Com um ano marcado pelas eleições que estão por vir, a expectativa agora é para uma agenda conjunta entre os vereadores e a gestão municipal. Com o calendário apertado, o Legislativo busca agilizar as votações e garantir que as emendas parlamentares cheguem de fato à comunidade. Queremos agora sentar com o prefeito diante desses desafios que é um município gigante, com mais de 1.000 quilômetros de estradas vicinais, problemas de água, abastecimento de água, outros problemas relacionados à educação, algumas escolas precisando. Então a gente quer sentar com o prefeito para a gente estabelecer metas, o que é prioridade para o exercício do prefeito e dos vereadores e atender aquilo que de fato vai marcar a vida e melhorar a condição de vida do cidadão que mora tanto na cidade, principalmente na zona rural. Tá aí as discussões no Legislativo lá no município de Apodi. A retomada das sessões no plenário, que acontece em várias câmaras municipais, né, aqui pelo estado. Mossoró já retomou também as sessões em plenário. A Câmara retomou com a leitura da mensagem do prefeito aqui em Mossoró. E depois a gente fez a matéria sobre a primeira sessão após a retomada, depois do período de recesso. E aí a Apodi também, que retoma essas sessões no plenário. Agora a gente volta para a nossa conversa com Pedro Filho, vereador pelo PL, pré-candidato a deputado federal. Falando ainda sobre essa pré-candidatura a deputado federal, Pedro, em relação às pautas aí, o senhor falou que já defende algumas causas, como a causa animal, a causa das pessoas com autismo, né? Para a Câmara dos Deputados, hoje, como é que o senhor analisa hoje essa presença dos deputados federais, essas discussões lá na Câmara dos Deputados e essas discussões que o senhor fala que são suas pautas hoje lá na Câmara de Vereadores de Açu, serão levadas também para a Câmara dos Deputados? Olha só, Natália, discutir políticas públicas a nível municipal, né, tratando concernente à questão cultural, saúde, educação, segurança, é bastante importante. E a nível federal, com certeza a gente vai levar essa discussão, levar uns problemas que a gente sabe, tem ciência, aqui da nossa cidade, aqui de nossa região, aqui de Mossoró. Cada cidade tem suas particularidades. Eu gosto quando eu falo, a senhora colocou a respeito do que eu faço, né? Do que eu já faço como pré-candidato, como vereador de mandato em Açu, cuidando, né, encaminhando recursos da causa animal, recurso também para a causa do autismo, bastante importante. A nível federal, eu vejo muitas discussões hoje sendo postas, tem muitas discussões, e a dificuldade que é tratar determinados assuntos, porque são 513 deputados eleitos, né?
Quando se trata, por exemplo, de questões de segurança, numa lei nacional para mudar ou alterar, é bastante difícil, porque são 513 cabeças, 513 deputados, onde cada um vive uma realidade distinta dos demais. Hoje, para você ter noção do que está se discutindo lá, hoje se comenta muito concernente a questão da CPMI, do INSS, do Banco Master, né, que está em alta, né, todo mundo está acompanhando, e não tem um comum acordo entre todos os que estão lá postos concernente a esse tema, né? Então, assim, Natália, eu discuto muito, por exemplo, eu discuti recentemente lá na Cidade de Açu questão de abastecimento de água. Nós que somos do interior sabemos da importância e dificuldades de muitos lugares que é a questão de abastecimento de água. Porque eu estou vivendo uma realidade, né? Eu vivo uma realidade, e até alguns meses atrás nós estávamos num período de seca, uma sequidão gigantesca. A Armando Ribeiro Gonçalves, que é a barragem que abastece também aqui a nossa cidade de Mossoró, ela está num momento também crítico. E são assuntos que tem que ser discutido e tem que ser levado para plenário, para discutir há quanto tempo está, por exemplo, a transposição do Rio São Francisco. São questões que tem que ser levado para lá. Então, viver uma realidade aqui de nossa região, a sul, a região aqui do oeste, é importante conhecermos e levar a discussão, levar esse tipo de política pública que a gente vivencia aqui dentro da nossa realidade para lá. Lá, algumas regiões, comunidades rurais, a dificuldade de abastecimento é gigantesca. Os postos artesanal que abastece muitos moradores que ali residem, a água é de má qualidade, não consegue atender a necessidade básica, né, da família. Isso, até eu tive uma audiência informal com o promotor do Ministério Público, apresentando esta causa, que é por exemplo, eu só dar como exemplo o Sítio Casa Forte, problema gigantesco de abastecimento de água. Quando a gente vai levar para toda a região aqui, Mossoró, Açu e todas as regiões que precisam da água do Armando Ribeiro Gonçalves, a gente vê a importância de discutir esse tipo de coisas, né? Esse tipo de políticas e levar para o cenário federal. Precisamos urgentemente ter, Natália, pessoas que vivenciem a nossa realidade, conheçam o que se passa, o morador de campo, morador do campo. Por que moradores do campo, da zona rural, Natália, está saindo da zona rural? Por que está havendo esse êxodo rural? Porque o PIB, por exemplo, da região do Vale do Açu, que é uma terra tão produtiva, são terras tão produtivas, por que o morador de campo... E o PIB, por exemplo, o número do PIB, o valor é tão, vamos dizer assim, pequeno, mediante o PIB que tem na cidade de Açu, onde nossas terras são tão produtivas. Então, está havendo algum problema, está faltando incentivo. Então, o que eu vejo é esse tipo de realidade. O que nós estamos vivenciando aqui, dentro de nossa cidade, nossa região, tem que ser levada para ser discutida, seja na questão de saúde pública, seja na questão de segurança. Mossoró, aqui eu vi aqui recentemente, foram 19 mortos, só até início de ano, não chegamos nem a março, já foram 19 mortos. Isso eu vi há 3 dias, eu não sei se já morreu, mataram, né? Houve um crime desse porte aqui na nossa cidade. Então, Natália, eu posso afirmar que o que eu vivencio dentro da minha cidade, o que eu participo nas comunidades, o que eu percebo dentro das comunidades, eu gosto de levar para discussão. Então, nós temos posto lá, com todo respeito, eu posso falar assim, Natália, temos posto lá números de alguns deputados federais com uma idade já acima de 60 anos, e o povo que está acompanhando e vê a política que cada um desenvolve e percebe, né, a política desenvolvida por cada um dos atuais deputados federais, vai ver se estão de fato agradando, se estão de fato atendendo a petição popular. E o meu intuito, o que eu gosto de fazer é isso, é estar próximo, vivenciar a realidade da minha região, da minha cidade, do meu povo, e levar para ser discutido, seja qual for a questão, seja qual for o segmento.
senhor falou agora há pouco, eu vou trazer aqui uma questão que o senhor falou da polarização, que acredita que será uma eleição polarizada, Sim. né? E aí eu vou perguntar isso ao senhor, o senhor é do PL, o senhor hoje se considera um bolsonarista? Olha, eu sou palavra PL bolsonarista. Quando eu digo, Pedro, você é bolsonarista, eu que sou cristão. A partir do momento que você diz, eu sendo cristão, seguidor de Cristo, me colocar como bolsonarista, eu não sou um seguidor, né, de Bolsonaro. Estou no PL, né, sigo orientações cristãs, eu sou um seguidor de Cristo. Mas pautas que Bolsonaro defende, Natália, são pautas que eu defendo. Então, às vezes, Pedro, você... eu tenho o meu pastor, meu orientador espiritual. Mesmo sendo meu orientador espiritual, Natália, eu não sou ele. Eu não sou ele. Tem coisas que a gente concorda, tem coisas que a gente não concorda. Eu sou servo de Deus, tenho a Bíblia como meu norteador, né, como parâmetro das minhas decisões. As políticas públicas desenvolvidas por Bolsonaro, eu concordo. Bolsonaro, ele tem ele tem uma forma de falar, né, vamos dizer assim, um meio... Ele é muito liberal com o que ele fala, né? Ele não tem filtros, vamos dizer assim. E eu não sou isso, eu não sou daquilo. Mas a política, se for bolsonarista, você defende a política que Bolsonaro defende, família conservadora, aí eu sim sou Bolsonaro. Mas eu sou cristão, eu vou ser conhecido e quero ser conhecido como cristão. E aí a gente fez essa pergunta ao pré-candidato ao governo, Álvaro Dias, né? E ele também falou, ele deu essa resposta, assim, né? Que ele está bem situado no espectro ideológico da direita. Isso. E a gente vai ter aí uma campanha nacional com provavelmente teremos um Bolsonaro disputando a presidência da República, que é o Flávio Bolsonaro pré-candidato. E eu apoio, o Flávio Bolsonaro é do meu partido. As políticas que o PL defende, eu me identifico, eu defendo. Mas quando você falar para um crente, um cristão, que tem que tem como o seu mestre Jesus, ele é pesado, né? A pessoa dizer que receber um sobrenome de outra pessoa. Nem criou-se muito isso, né? Não se fala muito com o lulista, né? Ah, você é lulista? Fala do petista, né? Fala assim, petista. Mas é isso. Mas aí o senhor tem acompanhado, por exemplo, falando agora, trazendo aqui para questões da infraestrutura, a duplicação da BR-304 está saindo lá de Açu, né? Sim. E aí o senhor, como eventual deputado federal, assumindo o mandato como deputado federal, como é que vai acompanhar também essas questões? Fiscalizar é uma obra dessa importância, né? Natália, olha, faz quanto tempo que nós do Nordeste, estamos sofrendo com essa transposição? Tem algum problema aí. Os recursos foram destinados. Toda obra que um governo federal, estadual, municipal vai executar, os recursos são separados e destinados para aquele fim. E por que não saiu do papel? E por que está essa demora? Eu visitei algumas cidades, por exemplo, lá de Luiz Gomes, o problema de abastecimento de água é gigantesco. Então, se tem o recurso já está posto, já foi destinado, por que a obra não foi executada? Então, eu, enquanto deputado federal, é um dever nosso, principalmente morador e residente dessa região, acompanhar de perto. Acompanhar de perto essa obra, acompanhar de perto esses recursos que foram destinados para que essa obra venha sair do papel o quanto antes. Porque eu acredito que todo moçoroense, todo açuense, todas essas pessoas que transitam a PR-304, que é bastante movimentada, há muito tempo sonha que essa BR venha a ser duplicada. Mas para isso, Natália, precisamos de gestores que sejam responsáveis com o recurso público, que fiscalize e esteja de perto dessas obras, né, que são encaminhadas pelo Poder Federal. Obrigada, Pedro Filho, pela entrevista. Que agradeço, agradecemos Natália, aqui a sua participação. Quero parabenizar você também, né, que agora está aqui, é a gestora do programa Cenário Político, e agradecer a você por esse momento aqui, né, cedido. Muito obrigado.
O cenário político desta sexta-feira fica por aqui. A você um bom fim de semana. A gente volta na segunda-feira. Até lá.